Nesse videocast de hoje eu quero te ajudar a cuidar do seu dinheiro. Seja o seu dinheiro pessoal, que você usa aí na sua vida, no seu dia a dia, e também o seu dinheiro da empresa. Afinal de contas, um depende do outro e cada vez mais eu vejo pessoas passando perrengues, passando problemas, passando por necessidades financeiras porque não sabem cuidar do seu dinheiro. Eu sou Gevandro Barros e eu apoio profissionais a se tornarem empresários de verdade e transformarem os seus negócios em empresas enxutas e rentáveis. Eu já tive 5 empresas, eu já cuidei de várias outras através do meu processo de consultoria, trabalhei na Mercedes-Benz Consulting, na Porsche Consulting, Abril e OPEX em 2011, trabalhei até 2016, cheguei a ter 36 colaboradores e em 2017 eu resolvi virar a chave e trabalhar no modelo One Person Business, que é o modelo que eu trabalho atualmente. Trabalho sozinho, tenho alguns prestadores de serviço e acredito que eu saiba lidar, né, com as finanças, porque eu ajudo esses futuros empresários que querem abrir empresas, apoio também pessoas que estão aí na jornada do empreendedorismo com seus negócios, tentando fazer com que esses negócios virem empresas e apoiando essas pessoas não só eu aprendo, não só eu vejo os erros e as falhas, e eu também procuro cuidar, né, tanto do meu dinheiro, das minhas finanças pessoais e empresariais da melhor forma possível para adquirir, como eu já tenho, graças a Deus, hoje em dia, a minha independência financeira, que é o que todo mundo pretende ter. Então vamos lá, direto ao ponto. Hoje eu trouxe nesse videocast 5 temas que eu acho que são cruciais para você literalmente aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. O primeiro deles é um tema que para muitas pessoas pode parecer assim trivial. A gente fala em metas financeiras ou metas empresariais e muitas das metas empresariais ficam abaixo do guarda-chuva das metas financeiras, obviamente, mas tem gente que inclusive não sabe estipular as suas metas. Metas tem que ter, anota aí, número, prazo e responsável. Se uma meta que você colocou não tiver um número na frase, um prazo na frase e uma pessoa para cuidar daquela meta, pelo menos durante um período, não é meta. Muito provavelmente ela é um objetivo. A frase que você está usando é um objetivo. E aquilo que vai cuidar da meta é o indicador. Então, o indicador é o irmão gêmeo da meta. Se você determinou uma meta que tem número, prazo e responsável, você vai ter que determinar um indicador que é como você vai medir ao longo do período que você estipulou aquela meta que você determinou. Pode ser diariamente, semanalmente, mas principalmente mensalmente, que é o que todos nós deveríamos fazer, né? Afinal de contas, a gente fecha os nossos meses, tanto na empresa quanto na vida pessoal, a cada, né, rodada aí de 30, 31 dias. Então é importante a gente fazer esses fechamentos mensais. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é saber quais são essas metas financeiras. Faça um exercício muito simples aí agora. Coloque as metas que você tem para esse ano de 2024, né? As suas metas mensais, né, até o final do ano. Se você quer crescer as suas metas, tudo bem. Se você quer manter as suas metas, inclusive metas de faturamento ou metas de receita, meta de margem de lucro, enfim. Principalmente as metas de receita, que é quanto você quer fazer de dinheiro. E aí, obviamente, a meta de margem de lucro, que é quanto que você quer que sobre no fim do mês, depois, inclusive, de se pagar. Faça esse exercício, coloque essa meta, faça essa projeção de metas financeiras. Eu estou falando aqui, o vídeo vai ser inteiro falando de dinheiro, então eu vou falar de finanças o tempo inteiro. Não estou falando aqui de meta de qualidade, meta de redução de retrabalho, meta de aumento de produtividade, não vou falar de nada disso, vou falar de tudo aquilo que você precisa fazer para cuidar bem do seu dinheiro. Obviamente você vai em vários momentos ter que saber lidar com essas finanças que estão por trás do seu dinheiro. Depois que você projetou, né, eu chamo de projeção, de metas financeiras até o final de 2024, faça mais 2 exercícios. Projete essas metas, ou semestralmente, mas se você quiser fazer mensalmente, melhor ainda, para 3 anos e para 5 anos. Qual é a visão que você tem de hoje, olhando para daqui a 3 anos, quanto é que você quer estar, né, tendo de receita e de margem de lucro, ou de faturamento e margem de lucro. E também daqui a 5 anos, quanto que você quer estar ganhando, né,
tanto de Prolabore, quanto está obtendo metas financeiras aí de faturamento ou de receita e também de margem de lucro. Depois você pode abrir para outras metas financeiras, mas você tem que saber projetar o seu Prolabore, o seu faturamento ou receita, enfim, você decide aí, e também a sua margem de lucro, em se tratando da empresa, né? Quanto é que você quer gerar de margem de lucro, qual é o percentual que você quer gerar todo mês de forma estável, né? Não é um mês eu fico negativo, no outro tem 30%, no outro 10%, no outro 50%, no outro menos tanto, no outro... Não. Quanto é que você quer fazer para ter uma margem de lucro no mínimo estável e um pouquinho crescente com o passar do tempo? Por que crescente, Giovando? Para pelo menos pagar a inflação, né? Te pagar, você ter um bom Prolabore e você poder tanto gerar o seu capital de giro, quanto fazer os seus investimentos e fazer uma série de outras coisas. Esse é o primeiro ponto que muita gente peca. A maioria ou não tem meta, ou só coloca uma meta financeira e não estipula da maneira correta essa meta olhando para 12 meses, 3 anos e 5 anos. Ou seja, a pessoa não tem uma visão de longo prazo e aí um monte de coisa que ela faz hoje vai sair do caminho, né, da jornada que ela vai fazer para chegar naquilo de 3 anos e de 5 anos. Se você, porventura, não estiver alcançando as metas dos 12 meses, muito provavelmente, você não vai alcançar as suas metas financeiras de 3 anos e de 5 anos. Você precisa saber falar sims e principalmente alguns nãos para poder continuar na jornada, principalmente os nãos. Por quê? Porque você vai ter oportunidades, você vai ter parcerias, você vai ter uma série de coisas que vão aparecer para você ao longo do tempo. Mas se você não tiver claro o seu planejamento estratégico, a jornada que você quer seguir, o que você precisa fazer de forma detalhada para você alcançar esses 12 meses, esses 3 anos e esses 5 anos, se isso não estiver muito claro, de preferência por escrito, para você, né, e para aquelas pessoas que estão envolvidas com você, muito provavelmente você vai ter dificuldades de alcançar, tá ok? O segundo ponto para você aprender a lidar com o seu dinheiro, né, é cuidar da sua reserva financeira, né? Eu coloquei aqui, existem aí 2 formas da gente olhar as reservas financeiras, né? Obviamente, pensando sempre na vida pessoal e na vida profissional, porque ambas estão correlacionadas. Se você é um empresário, você sabe que muitas vezes você até mistura conta pessoa física com PJ, o que você não deveria estar fazendo, mas a empresa precisa de uma coisa que é muito importante, chamada capital de giro. Se você não tem uma reserva de emergência, que é o seu capital de giro para você utilizar para girar, né, algo que você precisa ao longo do tempo, você vai ter dificuldade de sobreviver durante um período. Giovando, quanto é que eu devo juntar, né, para ter um capital de giro razoável? Eu sempre falo, de 6 a 12 meses, a soma das suas despesas fixas mais variáveis. Esse é o ideal. Se você somar todas as despesas fixas, todas as despesas variáveis e multiplicar por 6, esse é o mínimo que você tem que ter. Muita gente já vai achar muito, né? Ah, Giovando, mas a minha folha é muito cara, tem muita gente, ou então não tem outra, né? Você não tem como utilizar de um valor pequeno. Ah, Giovando, eu vou deixar só 10, 20 mil. 10, 20 mil, muito provavelmente não vai dar para você cuidar de tanta coisa assim, contratar pessoas novas, olhar para o futuro. Se você tiver que mudar de local físico, não dá para nada. Então, qual é o montante que você quer ter para girar, né, o caixa e que você vai ter ali guardado, de preferência num CDB, rendendo juros? Não deixe esse dinheiro parado nem na conta corrente, nem numa poupança. Converse com o seu gerente, converse com alguém que entenda de investimento, deixe uma grana parada de 6 a 12 meses. Se você puder, deixe um pouco mais que 6 a 12 meses. Aí vai do seu poder, entre aspas, né, de juntar esse dinheiro e montar esse capital de giro para qualquer coisa que acontecer. Você pode ficar com a empresa literalmente parada, inclusive se pagar por esse período de tempo que você tem esse dinheiro guardado. Então, saber cuidar da reserva de emergência, né, e fazer esse capital de giro é muito importante, porque é ele que vai dar subsídio para as horas que você vai precisar tirar o pé, talvez você fique doente, talvez alguma coisa aconteça na empresa, talvez um gestor peça demissão, e aí você fique descalçado e tenha que descer
para o lado da gestão, se você já não tiver na gestão, e aí a coisa complica. Então, a depender do tamanho da sua empresa, quanto maior a sua empresa, maior o capital de giro, e maior as dificuldades que você vai ter de repor pessoas e fazer os processos funcionarem sem você. Então é muito importante ter esse dinheiro para bancar aquilo que você provavelmente não tem condição pessoal, né, e individual de fazer sozinho. Terceiro ponto para você saber cuidar do seu dinheiro é sobre patrimônio líquido, né? A gente fala sobre patrimônio líquido e muita gente se assusta. Patrimônio líquido é uma diferença muito simples. É tudo aquilo que você conseguiu ter na sua vida de ativos, menos aquilo que está gerando algum passivo. Vou explicar para você o que é isso. Ativo é tudo aquilo que você foi adquirindo na sua vida, né? Ou na empresa também, pode ser, porque a gente gera alguns ativos na empresa, mesa, carro, tudo aquilo que você comprou e que pertence à sua empresa são ativos que você adquiriu, inclusive marca, uma série de coisas, né? Se a sua marca hoje vale muito dinheiro, não sei quanto vale, geralmente pequenas empresas a marca vale muito pouco, mas se você adquiriu ativos ao longo da sua vida, uma sala em nome da empresa, um local, um galpão, equipamentos, carro, enfim, são os ativos que você adquiriu e que, por que são ativos? Porque se eu vender, vai me fazer dinheiro, mesmo que eu não consiga vender, né, pelo preço de novo, obviamente, tem depressão, tem uma série de coisas aí, depreciação, desculpa, e depois desse valor que fica, né, o montante dos meus ativos é aquilo que eu tenho para eventualmente poder utilizar esse ativo para outras coisas. E o passivo é tudo aquilo que está sugando da minha empresa em função do tempo que eu levei para construir, né? Se eu tenho dívida, se eu tenho contas a pagar e receber futuras, ou empréstimos, ou qualquer coisa que está gerando um passivo, né? Pode ser dinheiro devendo para os outros, coisas que eu tenho que pagar para colaborador que processou e aí a empresa ainda tem uma dívida com X colaboradores, enfim. Todo o dinheiro que eu ainda preciso pagar ou que precisa sair da minha empresa e que necessariamente gerou algo de negativo é um passivo. E esse passivo, né, a subtração de ativos menos passivo, vai dar o seu patrimônio líquido. E você pode fazer uma conta, né? Tem muita gente que compara aquilo que ele gerou da vida pessoal. Eu consegui com a minha empresa comprar um carro novo que vale X mil reais, eu consegui comprar um apartamento, consegui comprar uma chácara, um sítio, uma fazenda, enfim, várias coisas, e você foi colocando no seu nome, no seu CPF. Isso é um ativo porque você se pagou e com o seu prolabore mais a participação nos lucros da empresa, você foi adquirindo bens e ativos, isso virou um ativo pessoal. A empresa é a mesma coisa. Se você foi adquirindo ativos em nome da empresa, inclui estoque, inclui uma série de coisas que você pode inclusive vender, reduza, né, os passivos que você tem ainda para pagar tudo aquilo que precisa saber, que precisa restar aí na sua empresa para você saber efetivamente quanto você tem, e tem gente que não sabe, né? Tem gente que não faz essa conta. Por isso que muitas empresas, né, principalmente as médias e as grandes, fazem isso, às vezes até ao longo de mais de uma vez no ano, né? Que é você fazer o levantamento desse inventário e depois desse inventário fazer uma avaliação do seu patrimônio. O seu patrimônio, ele é muito importante você saber, porque em cima dele que você vai poder trabalhar o seu crescimento. Tem muita gente que tem, por exemplo, equipamentos parados, veículos parados, uma série de, teoricamente, ativos que, de um certo momento para cá, está virando um passivo. Por quê? Porque não está gerando mais dinheiro e, além de tudo, está gerando uma despesa. Então, se você tem um ativo, por exemplo, eu comprei um equipamento X, que custa 200 mil reais, e aquele equipamento está parado, e além de parado, ele ficou tanto tempo parado que agora, para colocar em manutenção, ainda vou ter que gastar para colocar ele funcionando, ele já virou, naquele momento todo que ele estava parado, um passivo, e depois ainda está dando despesas para a empresa até você conseguir colocar ele funcionando, para ele também fazer renda, se for possível ainda. Então, faça essa conta, né? Veja quais são as suas dívidas, veja quanto são essas dívidas, em quanto tempo você pode pagar caso você tenha dívidas,
E aí, essa subtração dos ativos menos o passivo, tanto da empresa quanto da sua vida pessoal, vão significar os devidos patrimônios líquidos que você tem, né? Ou os patrimônios que vão restar para você poder utilizar para reinvestir na empresa, se for da empresa, ou até mesmo voltar esse dinheiro. Eu estou numa situação tão ruim que eu quero vender X coisas minha pessoal, vou pegar esse dinheiro, vou pôr na empresa de novo e vou reinvestir alguma coisa na empresa. Tem gente que faz isso, não é o ideal, mas às vezes é necessário. Se necessário for você fazer isso, tome muito cuidado, porque é o aumento do seu patrimônio líquido, e o seu contador pode te ajudar com isso, obviamente, que vai fazer com que você aumente também, em cima desse patrimônio líquido, a sua capacidade de gerar cada vez mais receita. Tem gente que sabe muito bem como transformar, né, um patrimônio que ele tem líquido em dinheiro e não deixar um patrimônio literalmente parado. A pessoa às vezes acha, eu vou comprar, vou gerar dinheiro, vou investir, sei lá, em consórcio, ou eu vou, a cada X anos eu vou comprar um apartamento. Às vezes, se você não souber administrar, se não tiver no seu perfil essa administração dessa renda para você alugar esse apartamento, para ele gerar renda para você, ele só virou, né, é um patrimônio líquido é um patrimônio que você tem, na verdade, né, esse apartamento, mas se ele não estiver gerando receita, ele não vai trazer algo líquido para você, não vai retornar o dinheiro e muito provavelmente, em algum momento, se perdurar por muito tempo, ele pode até trazer passivo, que é você ter que investir, fazer manutenção e uma série de coisas se você não conseguir tirar dinheiro. Eu sou mais adepto dos investimentos, né? Investimento financeiro, tenho dinheiro no BTG Pactual, tem vários planos lá, tem uma pessoa que cuida para mim e ter uma renda passiva, entre aspas, né? Passiva a partir do momento que o dinheiro já está lá rendendo, para pagar todas as minhas despesas e eu ficar tranquilo, né? Despesas de casa, enfim, foi o plano que eu fiz quando eu resolvi pegar uma parte do meu dinheiro para que aquele rendimento pagasse as minhas contas. Isso é sensacional. Por quê? Porque você não fica mais preocupado em tirar da sua empresa todo o seu sustento. Quem está tirando foi o dinheiro que você acumulou com o tempo em algum lugar e que vai acumular cada vez mais para, inclusive, pagar a sua aposentadoria. Então, veja possível investimento futuro, como eu vi e faço até hoje, como seu plano de aposentadoria. Afinal de contas, o empresário não tem um plano de aposentadoria do governo, né? Se você depender da aposentadoria do governo, provavelmente você vai se ver em maus lençóis, porque é muito pouco dinheiro por o tanto de tempo que você paga, né, o seu INSS e assim por diante. Mas isso é um outro assunto. Então, cuide aí bastante bem do seu patrimônio líquido e faça com que esse patrimônio possa crescer e use o patrimônio, que é o principal de tudo, a principal mensagem desse terceiro ponto use o seu patrimônio líquido para te gerar renda passiva. Quem tem muito patrimônio parado, não gerando renda, de preferência passiva, está perdendo dinheiro ou em algum momento vai ter que repor o dinheiro para, né, fazer uma manutenção e esse ativo talvez não vá retornar. Em algum momento pode até virar um passivo ou o seu patrimônio líquido cair. Tome muito cuidado com isso. Aprender a lidar com dinheiro é fazer patrimônio e fazer esse patrimônio gerar renda de preferência passiva para você ao longo do tempo. Número 4 é você se perguntar se você está gerando capital todos os meses. O que é gerar capital, Gevandro? É não só ter um Prolabore X, se o seu Prolabore hoje é 20 mil. Gevandro, eu ganho 20 mil todo mês. Você não está gerando capital. Você está recebendo um salário de dono chamado Prolabore todos os meses. Gerar capital é, acima dos 20 mil, o que você consegue juntar. Porque se o seu custo de vida fica em 20 mil, ou seja, todo mês, você gasta os 20 mil que você tirou de Prolabore e não fica nada, né? Por que Gevandro, mas às vezes fica um pouquinho, né? Mas com o passar do tempo, se você olhar num período de 12 meses, você vai ter que tirar férias, você vai ficar doente, você vai ter que pagar coisas externas, IPVA do carro, seguro, plano de saúde. Tem uma série de custos, né, e despesas na nossa vida que você vai utilizar do seu Prolabore para você pagar ao longo de 12 meses. E aí, se na média, né, se o seu Prolabore for 20 mil, você gastar aí
em torno desses 20 mil todos os meses, você não gerou capital. Gerar capital é fazer com que a sua margem de lucro te dê um retorno maior do que o seu Prolabore. Se você gostaria, né, de ter aí, por exemplo, meu custo de vida fica em 20 mil, mas eu consigo tirar todo mês 25 e guardar 5 para reinvestir num futuro plano de aposentadoria ou no investimento imobiliário, alguma coisa assim, todo mês 5 mil para me gerar renda passiva a partir de um momento que aquele dinheiro já tiver num montante razoável, aí sim você está gerando capital. Então, gerar capital não é só pagar suas contas e tirar o Prolabore que você determinou. Não, é manter um custo de vida com o Prolabore que você ganha e, acima disso, tirar um percentual maior para você poder, inclusive um dia, poder usufruir desse dinheiro em forma de renda passiva, investindo em bens imobiliários ou em bens físicos, em ações, da forma como você, né, o seu perfil, achar melhor. Então é muito importante para quem quer aprender a usar dinheiro, acumular dinheiro ao longo do tempo para reinvestir e fazer capital com esse dinheiro. Pode ser, Giovanni, eu vou reinvestir igual esses investidores que têm bastante grana, né? Reinveste numa startup que a partir de um certo momento ele vai voltar, né? Vai dar aquele retorno sobre o investimento que ele fez, investe em imóveis, investe em ações, começa a investir o dinheiro em diversos locais para que aquele dinheiro volte num montante muito maior e esse capital aumente significativamente. Você vê aí um Elon Musk da vida, hoje eu estava lendo até uma newsletter aqui que eu assino, falando, né, das ideias que o Elon Musk teve e o quanto valorizou as empresas do Elon Musk ao longo dos anos, né? E umas começaram sem ninguém, inclusive, acreditar que iriam chegar em montantes tão grandes. Uma investiu 200 milhões e já chegou a 2 bilhões, a outra investiu não sei quantos milhões e agora está em 6 bi. Enfim, são esses patrimônios, esses aumentos de patrimônio, aumento de capital, né, que vai gerar, juntamente com o patrimônio, muito dinheiro para quem entrou naquela sociedade, se aquele mercado, se aquele negócio realmente der certo. E saber lidar com dinheiro é saber deixar sobrar para reinvestir esse dinheiro, para que lá na frente esse dinheiro volte de forma passiva para você. Cuidar bem do seu dinheiro é saber fazer isso, e saber fazer isso sem se sacrificar, sem deixar com que a sua qualidade de vida caia tanto a ponto de você ter que passar por alguns perrengues aí. Pelo contrário, pense nas duas coisas. Pense em ter um bom Prolabore, manter um custo de vida e acrescentando essa qualidade, esse custo de vida ao longo do tempo, porque tem gente que ganha 5 mil, passa a ganhar 10, parece que, né, ele dobrou o Prolabore, mas ele triplicou lá tudo que ele gasta e aí ele já não consegue pagar. Tem gente que passa de um Prolabore de 10 para 20, ele dobrou, mas na final de contas ele comprou uma casa, um carro mais caro, tudo fica tão mais caro que na média dos meses ao longo do ano ele gasta muito mais do que os 20 e aí no final do ano, quando ele vai fazer um balanço, ele perdeu o patrimônio e perdeu o capital. Então a gente tem que saber lidar com o nosso capital para render dinheiro, fazendo esse dinheiro voltar para a gente. E por último, o quinto e último ponto é se perguntar, né? Eu estou tirando o máximo proveito dos meus rendimentos mensais, né? No caso, os nossos Prolabores, tudo aquilo que ficou para a gente da empresa. E aí, eu não vou me limitar aqui, né? Enquanto eu falo sobre rendimento mensal, a única e exclusivamente ao Prolabore. A gente tem, como dono, duas possibilidades de fazer dinheiro da nossa empresa. Tirando um Prolabore fixo, deve ser fixo, tem que ser fixo, não dá para fazer um Prolabore variável, porque a empresa precisa contar com aquele Prolabore, inclusive nos altos e baixos, e todas as vezes que você, porventura, fosse tirar mais do que o Prolabore fixo que você estipulou, deixa acumular um pouquinho, tira de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses em formato de participação de lucro, que é a segunda forma. Então a primeira forma que você vai tirar normalmente dinheiro da sua empresa é o salário de dono, Prolabore. A segunda forma é a participação dos lucros, que é diferente do capital de giro. O capital de giro é aquilo que a empresa tem para ela, para girar em caso de necessidade. Passou daquele montante de capital de giro que eu estipulei, tudo vira participação nos lucros. E essa participação dos lucros, depois que eu tenho um montante lá investido que é da empresa, posso pegar os sócios, ou eu mesmo, se eu for sozinho, ou se eu tiver 2, 3, enfim, quantos sócios eu tiver,
de acordo com o contrato social, dividir aquela quantidade que está em excesso ali a cada X período de tempo para os sócios que ali fazem parte do contrato social da empresa. Então esse ponto é muito importante, por quê? Porque você vai tirar o máximo de rendimento o máximo de retorno desses rendimentos mensais, né, tanto o Prolabore quanto a participação de lucro, se você, primeiro, conseguir ao longo do tempo construir patrimônio. Se o seu patrimônio estiver crescendo, patrimônio líquido estiver crescendo, como eu falei anteriormente, você está conseguindo gerar capital e fazer com que esse dinheiro volte para você lá no futuro, principalmente. Faça isso acontecer, como renda passiva. Segundo, você vai ter como investir tanto na empresa, porque está sobrando dinheiro, né? Reinvestir na empresa para ela crescer ainda mais, para gerar mais receita, para gerar mais capital, para gerar mais ativo, para você ficar cada vez mais rico. E terceiro, para você aumentar as suas fontes de renda. Quando a gente tem dinheiro, e a gente quer, obviamente, tem energia para isso, tem ideias, tem oportunidades, a gente vai pegar o dinheiro que a gente tem e vai fazer outros negócios. Se hoje eu vendo A, amanhã eu vou vender B. Se hoje eu vendo um produto físico, por que não vender um serviço? Se hoje eu vendo um serviço, por que não vender um produto digital? Quais são as diferentes fontes de renda? E eu não estou falando só para você vender, não. Fonte de renda eu considero investimento também. Se você tem o dinheiro investido, é uma fonte de renda. Se você tem lá R$1 milhão investido e no mínimo te dá 1% ao mês, todo mês, se for verdade, esse 1%, você tem R$10 mil sendo depositados na sua conta como rendimento, né? Ou como se fosse algo que voltou para você após você ter deixado aquele R$1 milhão ali parado, rendendo para você. Então, escolha boas pessoas para te ajudar a mexer com a parte financeira, para te ajudar a mexer não só com as finanças da sua empresa, mas com seus investimentos, para que você consiga, com o seu investimento, com o dinheiro do seu patrimônio, construir uma esteira e um mix com outras fontes de renda, que é o que cada vez mais eu tento fazer aqui na minha empresa. E essa quantidade de fonte de renda, mesmo que uma ou outra seja pequena num certo momento, é que na soma vai te dar lá no futuro, e a gente não pode pensar em fontes de renda única e exclusivamente amanhã, né? Como se fosse gente que compra ação, né? Aí é outra coisa, eu comprei uma ação super arriscada, paguei R$10 e aí vou esperar, porque daqui X dias eu quero tentar vender ela por 20, pelo dobro. Existem pessoas que trabalham com isso, né? Existem traders que trabalham dessa forma, mas é um mercado muito mais arriscado, de curto prazo. Você precisa ter coisas para decidir, ficar acompanhando muito bem. Não é o meu perfil. Eu prefiro trabalhar com visão de médio, principalmente longo prazo, inclusive com o meu dinheiro, inclusive com os meus investimentos, para que eu consiga, de forma tranquila, ir conduzindo a construção dessas fontes de renda com o tempo. Porque eu sei que se eu construir uma fonte de renda, por exemplo, com o YouTube, hoje eu tenho alguns canais, né? Que a maioria sabe, pelo menos 2 canais aí do YouTube, um da indústria da música e outro aqui de Evandro Barros Mentoria Consultiva. Esses 2 canais já me dão mais de R$1.500 por mês. É muito dinheiro? Não, mas pagam os condomínios das minhas salas, luz, internet, pagam uma boa parte das minhas despesas fixas que os respectivos escritórios, salas, né? Meu estúdio fica aqui no 13º andar, já tem. Não é um dinheiro absurdo, não vou morrer por causa disso, não vai fazer uma diferença tão grande, mas já paga algo, né, das despesas. E se você constrói diferentes fontes de renda, produtos digitais diferentes, pode ser um curso, pode ser e-book, pode ser workshop, você tem serviço, você tem produto físico, você escreve um livro, você faz várias coisas e é o complemento dessas diferentes fontes de renda que do médio para o longo prazo vai te dar o descanso, né? Vai te dar o conforto para você viver muito bem dessas fontes de renda e, sabendo cuidar do seu dinheiro, fazendo com que, primeiro, seu patrimônio cresça, você tenha mais capital, consiga reinvestir e essa bola de neve positiva continue girando a ponto de você gerar mais renda, reinvestir mais, gerar mais renda, reinvestir mais e gerar mais renda. É assim que funciona. Então, por mais que a gente fique ligado, né, plugado em gerar receita para a nossa empresa, cuidar das finanças da empresa é muito importante para deixar sobrar dinheiro, para que a gente saiba reinvestir, para gerar fontes de renda, para trazer dinheiro, fazer o patrimônio
líquido aumentar, fazer capital e montando as suas fontes de renda para você reinvestir na empresa. Reinvestido na empresa, cada vez mais vai sobrar dinheiro também para você como pessoa física. Então você vai trabalhar, né, o seu lado pessoa física e o seu lado empresário de forma que ambos consigam gerar patrimônio, gerar uma receita crescente, ter capital, reinvestir e fazer as coisas acontecerem para você ter mais qualidade de vida no futuro. Se você quiser, inclusive, aprender a parte financeira, né, de como pensar nessas estratégias, eu tenho um curso que eu posso te oferecer que tem tudo lá completo, inclusive com planilha, com detalhe, com passo a passo, com método, com tudo que você precisa para montar a sua estratégia financeira. O curso se chama Estratégia Financeira. Tá lá, tá aparecendo aqui para vocês o link, www.evandrobarros.com.br/cursos. É o curso de estratégia financeira. Eu recomendo para você conhecer como projetar as suas metas de receitas, de despesas fixas, de despesas variáveis, saber o que é uma curva 80-20, saber analisar a sua margem. Vou te dar uma planilha prontinha, vou te ensinar a preencher essa planilha, vou te ensinar a analisar os resultados gráficos dessa planilha e a utilizar essa planilha para você fazer as projeções corretas e, em cima dessas projeções, analisar esses pontos que eu falei ao longo desse vídeo. Se você quiser aprender um pouquinho sobre estratégia financeira, o link está aqui aparecendo, vai ser uma honra tê-lo aí como mais um dos meus alunos dos cursos que estão no site, tá ok? Fico por aqui, não se esqueça de dar o seu like aí no vídeo, é muito importante para fazer esse canal crescer, crescendo esse canal, tendo mais inscritos. Se você também não for inscrito, se inscreva, é que o YouTube vai entregar esses vídeos para mais pessoas, e entregando para mais pessoas, a gente ajuda cada vez mais um número maior de pessoas que querem abrir empresa ou empresários que já estão na jornada, né, do empreendedorismo aí nas suas respectivas empresas. Fico por aqui, gratidão, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.